Poetas que não aprenderam a amar. Cantamos sobre amor, pregamos sobre amor, mas quando nós olhamos para as nossas atitudes, parece que a única coisa que nos falta é o objeto de nossas canções e pregações, o amor. Nós arrumamos toda a agenda de nossa igreja visando o crescimento do amor. Organizamos acampamentos visando o crescimento espiritual, mas também tendo como objetivo criar um ambiente onde o amor seja facilitado, um ambiente onde as relações possam ser mais próximas, para que o amor venha fluir de uma maneira mais natural. Temos ações sociais com o objetivo de dividir um pouco das expressões de amor que o Senhor tem tido para conosco. Fazemos viagens missionárias para compartilhar o amor de Cristo que existe em nós. Porém, quando nós olhamos para as nossas relações, parece que muitas vezes a única coisa que nos falta é o amor. Nós trabalhamos tanto, nós estudamos tanto, nós estamos tão ocupados que muitas vezes não nos sobra tempo para amar. E aí a única coisa que nos resta é fazer alguns poemas e canções sobre amor. Sendo bem sinceros com os irmãos, muitas vezes a expressão "eu sou poeta e não aprendi a amar", infelizmente, muitas vezes se aplica a nós. E eu acredito que por Jesus ter essa mesma impressão sobre nós, Ele dedicou boa parte do seu ministério para nos ensinar a amar. Por Jesus ver que muitas vezes nós somos poetas que não sabem amar, que cantam sobre amor, que falam sobre amor, mas que na verdade não sabem amar. É por este fato que eu acredito que Jesus dedicou boa parte do seu ministério para nos ensinar a amar, para nos ensinar os passos do amor. E hoje essa mensagem, essa reflexão é para você que já viveu o suficiente para machucar e desprezar pessoas por falta de amor. Essa mensagem é para você que olha para o nosso mundo, muitas vezes egoístas, que infelizmente nós ajudamos a construir. Olha para este mundo egoísta e quer mudar, mas muitas vezes também não sabe como mudar este fato. Essa mensagem é para você e para mim, que quer aprender a amar como Jesus amou, aprender a amar como Jesus. E vai nos nortear nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão, o texto que se encontra em Mateus capítulo 5, nós iremos ler a partir do verso 38 até o verso 48. Evangelho escrito por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 5, verso 38 a 48. Mateus 5, 38 a 48. Os irmãos que acharam, digam achei. Os irmãos que não acharam, digam não achei. Muito bem. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 38 a 48. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes
Quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Este texto, ele está localizado naquela parte que chamamos de Sermão do Monte. Neste Sermão do Monte é um momento muito especial de Jesus com seus discípulos. É onde Jesus está ensinando os seus discípulos a viver. Jesus está dando a eles conselhos, dando a eles orientações para que eles pudessem viver como Jesus viveu. Nestes versículos em especial, Jesus está ensinando os discípulos a amar. E interessante que Jesus aqui apresenta um amor que muitas vezes é negligenciado por nós. Um amor que muitas vezes nós não gostamos muito de praticar. Jesus está colocando à vista dos discípulos o amor por um tipo de pessoa que nós não amamos. Jesus está ensinando os seus discípulos a amarem os maldosos, os injustos, os inúteis e os inimigos. E ele começa esse ensinamento de um amor diferente, de um amor de um poeta que sabe amar, fazendo uma contraposição. Ele começa o texto dizendo: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Olho por olho, dente por dente, é a conhecida lei de Talião. Essa lei de Talião, ela está presente lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24 e 20. O objetivo dessa lei não era fazer com que a vingança fosse cumprida rigidamente. A ideia dessa lei, desse dito, dessa lei de Talião, não era dizer a João que se ele não ferisse o olho de Pedro, por Pedro ter ferido o olho dele, João estaria em pecado. O objetivo, a finalidade dessa lei não era um incentivo à justiça com as próprias mãos. A finalidade dessa lei era evitar os excessos terríveis do desejo de vingança. Esse era o objetivo da lei de Talião. A ideia aqui não era que a lei fizesse vigorar o descontar, fizesse vigorar a vingança. Porque vingar é algo que está no nosso instinto natural como seres pecadores. Nós não precisamos de uma lei que nos motive a pecar. Nós não precisamos de uma ordenança que faça com que a gente se vingue. Porque vingar é algo muito natural para nós pecadores. Ninguém precisa mandar a gente vingar. A gente vinga, a gente desconta de uma maneira muito natural. E nós não apenas queremos nos vingar, não apenas queremos fazer a justiça com as próprias mãos, como também queremos acrescentar um dano maior. O nosso desejo não é apenas por vingança, o nosso desejo é fazer com que aquele que nos feriu sinta um pouco mais do que aquilo que nós sentimos. Nós queremos um pouco mais de justiça, podemos dizer assim. E a este um pouco mais, é a este acréscimo de dano que a lei se direciona. E a lei diz o seguinte: se alguém tirou a sua vista, você não pode matar essa pessoa porque ela tirou a sua vista. Tire apenas a vista dessa pessoa. Se alguém lhe quebrou um dente, você não pode quebrar todos os ossos da pessoa. Quebre apenas o dente dessa pessoa. Esse era o objetivo da lei. Ela era controlar os excessos. Algo importante que precisa ser lembrado é que essa lei, ela não foi dada a todos os indivíduos. Ela era direcionada aos juízes. A ideia dessa lei aqui era dizer aos juízes qual era a medida pela qual eles deviam fazer o seu julgamento. A balança tinha que ser justa.
Era olho por olho e dente por dente. A ideia não era instaurar um caos onde todos fossem juízes e carrascos. A ideia dessa lei era apresentar uma medida justa. Mas mesmo assim, Jesus pega essa lei, que era aplicável a todos, porém executada apenas por juízes. Essa lei que foi distorcida pelos fariseus, que entendia a lei de Talião como incentivo à violência e à justiça com as próprias mãos, e diz: vocês ouviram que é olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vou dizer para vocês que vocês não devem resistir ao homem mau. E a tradução preferível a este trecho de não resistir ao homem mau, a melhor tradução aqui seria: não resistam violentamente ao homem mau. Este resistir aqui é um resistir de confronto armado, é um resistir bélico, de guerra, é um resistir de luta. E o que Jesus está falando? Não resista violentamente ao homem mau. Eu imagino os discípulos se perguntando aqui, eles que tinham ouvido a vida inteira sobre este olho por olho e dente por dente, ao ouvirem essa fala de Jesus, eles se perguntam: Jesus, já que o Senhor está apresentando uma lógica diferente de relacionamento, já que o Senhor está apresentando uma forma diferente de nos amarmos, e o Senhor está dizendo que não é olho por olho, nem dente por dente, mas é não resistindo violentamente ao mal, explica para a gente o que é não resistir violentamente ao homem mau. E Jesus então vai dizer e vai apresentar para aqueles discípulos 4 passos sobre o que é não resistir violentamente ao homem mau. E esses 4 passos, eles vão nos ensinar a amar como Jesus amou. Estes 4 passos que Jesus apresenta para os seus discípulos sobre amor, irão nos ensinar a amar de verdade. Ele irá nos ensinar, a partir desses 4 passos, a ter um amor de verdade. E hoje de manhã nós falaremos apenas sobre um passo. E hoje à noite nós falaremos sobre os outros 3 passos. São 4 passos. Hoje de manhã a gente fala sobre um e à noite a gente fala sobre 3. Então, se você quiser ter o seu irmão completo, você tem que vir à noite, ok? Então, o primeiro passo que Jesus nos apresenta aqui, para amar como Ele amou, para sermos poetas que de fato sabem amar, é o oferecer a outra face. Verso 39 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que lhe bater a face direita, ofereça-lhe também a outra. Oferecer a outra face. Este tapa na face direita que é apresentado aqui, não é um soco de mão fechada no rosto, mas é um tapa de mão aberta. É o famoso tapa na cara. Este ato era um ato de humilhação e que buscava subjugar aquele que recebia este ato. Era um ato que só executava superiores com relação aos seus inferiores. Era um ato que acontecia de cima para baixo. Eu me lembro eu tenho um amigo que ele foi assaltado aqui em São Paulo e ele estava me contando como tinha sido o assalto. Ele falou que ele chegou num banco e sacou o dinheiro, não deixou o dinheiro na carteira, colocou nos bolsos. E a hora que ele estava saindo do banco, 2 assaltantes chegaram nele, pediram para ele passar o dinheiro, ele deu a carteira, não tinha nada. E aí o outro falou: olha nos bolsos dele. Aí a hora que olhou, ele estava com o dinheiro. Aí o bandido falou assim: está querendo enganar a gente? E deu um tapa no rosto dele. Levou o dinheiro dele todo. Ele falou que a hora que ele chegou em casa, ele começou a chorar muito. Eu perguntei o motivo do choro dele, se era por conta do susto, por conta do medo, ou porque ele tinha perdido todo o dinheiro. Ele falou que não era por conta do susto, não era por conta do medo, e não era porque ele tinha perdido todo o dinheiro, mas era porque o bandido tinha batido nele com mão aberta. E aí ele falou assim: não se bate em homem de mão aberta. E ele me deu um tapa. Eu quase voltei lá e falei: não me bate com um tapa, me deu um soco. Eu falei: cara, você é demais, hein? E ele chorou. Ele diz a ele que chorou porque ele apanhou do bandido de mão aberta. Essa compreensão de que só se apanha de mão aberta a inferiores era muito mais forte na época de Jesus. Na época de Jesus, a compreensão era que
Este tapa era um insulto, era uma forma de dizer que você era inferior. Demonstrava a inferioridade do pobre frente ao rico, do escravo frente ao senhor, do provinciano frente ao romano. Quando um senhor batia no seu escravo com a mão aberta, ele falava para ele: eu estou dizendo para você quem manda aqui. Quando um rico batia no pobre de mão aberta, ele estava dizendo: eu estou mostrando para você quem tem poder aqui. Quando um romano batia num provinciano de mão aberta, ele estava dizendo: eu estou dizendo para você aqui quem governa essa nação. E essa era a compreensão que tinha naquela época. Era uma ação que desonrava, que humilhava e que buscava a submissão. Porém, oferecer a outra face mostra que a pessoa agredida, mostra que a pessoa humilhada, ela não foi intimidada e nem provocada a reações incontroladas. Oferecer a outra face era uma resposta escolhida, ativa, não violenta. Oferecer a outra face era uma resposta escolhida, ativa e não violenta. Jesus apresenta aqui um homem que tomou um tapa no rosto, que tinha um objetivo de humilhação e de submissão, e este não foge e não parte para cima, mas oferece a outra face. Ele não foge por entender que o agressor é mais forte que ele e por isso preserva a sua vida, e também não parte para cima por se entender mais forte que o agressor para preservar a sua honra. Antes, ao invés de fugir, ao invés de partir para cima, ele oferece a outra face para mostrar ao agressor a quem ele serve e qual é o seu mestre. E quando nós olhamos para essa verdade que Jesus está ensinando para os seus discípulos, nós vemos que ela é inicialmente impraticável para nós. Porque nós somos conhecidos como a geração da hipersensibilidade. Nós somos extremamente sensíveis. Qualquer palavra dita de uma forma um pouco mais diferente é motivo para iniciarmos uma guerra. Qualquer olhadinha diferente resulta em horas de discussão. Uma opinião diferente é capaz de fazer ruir anos de amizade. Oferecer a outra face é utopia. É algo impraticável para a nossa geração. Porém, quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, parece que isso não era uma utopia. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, nós vemos que isso era o que de fato fazia deles cristãos, pequenos cristos. Porque eles, a exemplo de Jesus Cristo, que ao invés, que quando foi para ser crucificado, levou socos no rosto, levou cuspes, levou chicotadas, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça e foi crucificado. E ao invés de partir para cima daqueles homens, mandando todos os seus anjos virem e acabar com tudo, ao invés de fugir da cruz, negando tudo o que ele havia falado, Jesus apenas disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, nós vemos os ecos da voz de Jesus na vida dos discípulos. Olhamos para Estevão. Depois de pregar o Evangelho, ele é apedrejado. E recebendo as pedradas, ao invés de Estevão fugir ou partir para cima dos seus agressores, Estevão diz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Eu consigo ouvir o eco da voz de Jesus na fala de Estevão. Com esse ato de Estevão, ele estava dizendo ao mundo a quem ele serviu, quem ele pertencia, quem era o seu mestre. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos Paulo oferecendo a outra face. Depois de toda a humilhação, depois de ser espancado, depois de ser preso, depois de ser tido como morto, Paulo não parte para cima e também não foge. Paulo se mantém fiel até a morte. Meus irmãos, o mundo precisa de pessoas que, frente à humilhação, não abandonem os traços do discipulado de Jesus.
em frente à perseguição, em frente aos inimigos, em frente aos injustos, em frente aos maldosos, digam a quem pertence e a que vieram neste mundo. É disso que nós precisamos. Discípulos de Cristo, que sabem amar como Cristo amou, que sabem se relacionar como Cristo se relacionou, que não agem nesse ciclo de violência, de olho por olho e dente por dente, mas que sabem oferecer a outra face. Sabe o que oferecer a outra face significa na prática? É quando você estiver exercendo o seu ministério aqui na igreja, exercendo os seus dons aqui na igreja, e algumas pessoas começarem a se levantar para falar mal, para te agredir com palavras e com ações. Ao invés de você partir para cima e pagar a mesma moeda, ou então, ao invés de você fugir, virar as costas e deixar tudo para trás, você oferecer a outra face, exercendo o seu dom, não pelas atitudes daquelas pessoas, mas pelo ensinamento de Jesus. Não por tudo aquilo que as pessoas fazem por você, mas por tudo que o Senhor Jesus fez por você. Isso é virar a outra face. Sabe o que é virar a outra face? Na prática, é quando você, no seu trabalho, começar a ser perseguido, começarem a querer puxar o seu tapete, começarem a te humilhar, ao invés de você partir para cima e rebaixar ao nível das humilhações, das agressões, é você, ao invés de fugir e abandonar e jogar tudo para cima, você oferecer a outra face e fazer o seu trabalho melhor do que você fez até hoje. Isso é oferecer a outra face. Sabe o que é oferecer a outra face na prática? É você, quando ver aquela pessoa que te agrediu, que te machucou, que te fez mal, quando você olhar para essa pessoa e ver ela na pior situação, ao invés de você apontar o dedo e dizer, bem feito, sabia que Jesus e que Deus um dia ia pesar a mão na tua vida, ao invés de você fazer isso, você estender a mão e dizer, em que eu posso te ajudar? Isso é oferecer outra face. Meus irmãos, eu não pergunto para vocês agora quais são os homens maus da vida de vocês, porque acredito que a gente pode cometer algumas injustiças, mas eu gostaria que você perguntasse para você mesmo, de quem você está fugindo? Para cima de quem você está partindo? De quem você está se vingando? É este que Jesus pede para você amar. São a estes que nos é pedido para oferecer a outra face. E meus irmãos, eu sei que não é fácil amar inimigo. Eu sei que os nossos inimigos, eles têm a capacidade de despertar em nosso coração os piores sentimentos que a gente poderia imaginar ter dentro de nós. Não é fácil. Mas o Senhor Jesus sabia que não seria fácil. Porque se fosse fácil, publicano e gentil faria. Poetas que não sabem amar também fariam. Só oferece a outra face àqueles que são discípulos de Cristo. É disso que o mundo precisa. É isso que transforma o mundo. É o rompimento desse ciclo de violência interminável, de olho por olho, de tapa por tapa, de mentiras por mentiras, de maledicência por maledicência, de atos de indiferença com atos de indiferença. É romper com esse ciclo de maldade, de inimizade, que nos faz diferente desse mundo, que nos faz mais semelhantes a Cristo. Se quisermos ser poetas
que sabem amar como Jesus amou, nós precisamos amar os nossos inimigos. E hoje, o desafio que a palavra do Senhor nos faz é: ame o seu inimigo. Ame aquele que lhe agride. Ame aquele que lhe ofende. Ofereça outra face. E eu quero convidá-los agora a fecharem os seus olhos e a pensar em tudo que foi dito aqui. E muito mais do que aquilo que eu falei, eu quero que você traga à sua memória aquilo que Cristo falou para você essa manhã. Que você reflita como está o seu amor. Eu quero que você seja bem sincero, respondendo a pergunta: será que eu sou um poeta que não sabe amar? Eu sei cantar muito bem, sei falar muito bem sobre amor, mas quando eu olho para as minhas relações, eu não estou fazendo nada mais do que um poeta que não sabe amar faria. De quem você tem fugido? Para cima de quem você tem partido? De quem você tem se vingado? Hoje, o Senhor Jesus te chama para dar o passo de oferecer a outra face. Hoje, o Senhor Jesus te chama para ser um poeta que sabe amar. Fale com o Senhor. Porque o Senhor não age no olho por olho e dente por dente com a gente. Porque se o Senhor agisse assim, nós não estaríamos mais aqui. Porque nós matamos o Senhor. E nós somos dignos de morte. Foi pelos nossos pecados que o seu Filho Jesus foi crucificado. Mas a tua graça nos salvou. O teu amor nos trouxe a vida de novo. Por isso nós clamamos ao Senhor, para que por tua misericórdia o Senhor não nos deixe tornar inviável, Pai, as relações de vida neste mundo. Que possamos, por meio do amor, cultivar a vida, cultivar, ó Pai, o teu evangelho dentro de nós, de maneira a ele transbordar em nossa vida e tocar outras pessoas. Ajude-nos a amar. Ensine-nos, ó Pai, a amar. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para as nossas relações, infelizmente, muitas vezes, nos deparamos com a imagem de poetas que não sabem amar. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor agora, por todos aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos para que o Senhor os perdoe. Os perdoe, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. E use as nossas vidas para manifestar o teu amor na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Ela não é aplicada literalmente se você é agredida pelo seu marido dentro da sua casa. Então, se tem alguém aqui em nosso meio que sofre agressões domésticas, eu quero convidar você para conversar comigo, com o pastor Nelson, durante a semana. Eu vou explicar o princípio deste texto. Não é perpetuar a violência, é para você continuar apanhando dentro de casa. E os maridos também, porque hoje também tem marido que apanha de mulher. Então, marido, se você apanha da sua esposa, não é para você continuar apanhando da sua esposa. Então, me procure durante a semana, eu vou explicar o princípio disso aqui para você, tá? Não é perpetuar a violência dentro do lar, tá ok? Porque muitos usam esse texto para que a violência seja mantida dentro do lar. Se você apanha do seu marido, se você apanha da sua esposa, este, com certeza, não é o desejo de Jesus para a tua vida.
Amém, igreja? Ok. Bom, terminamos o nosso culto. Que Deus abençoe a todos e a todas. Hoje à noite nós teremos a nossa celebração. Todos estão convidados e teremos a nossa cantina à noite, tá?